Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso encontro com a palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que fortalece a nossa fé e renova a nossa esperança. E nós queremos pensar no Evangelho da graça de Deus, o Evangelho segundo Jesus Cristo como singular, como único, incomparável. Por quê? Vamos ler a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15, que diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, todas as pessoas, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito 2, de 11 a 14. Esse evangelho é singular, ele é incomparável. Não existe nenhum sistema religioso, nenhum outro evangelho, como Paulo disse aos Gálatas, né? Não pode haver nenhum outro evangelho comparado ao evangelho segundo Jesus, o evangelho de Jesus Cristo. Ele é singular pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, ele manifesta a graça de Deus a todas as pessoas que não merecem, enquanto os sistemas religiosos pensam e pregam, ensinam que a graça de Deus é para os merecedores, aqueles que pela sua virtude, pela sua bondade, merecem a graça de Deus. Aqui o Evangelho diz que a graça de Deus é um favor imerecido, uma bondade que Deus oferece, uma dádiva que Deus oferece a todos que não merecem. Quem são esses todos que não merecem? Todos nós, todo ser humano, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou separados foram da glória, da graça de Deus. Então, ninguém merece. O Evangelho de Jesus é singular. Ele é oferecido a todos que não merecem, ou seja, a todos nós, a todas as pessoas. Não há comparação entre o Evangelho de Jesus e os outros evangelhos. Hoje em dia estão corrompendo, e sempre tentaram fazer isso, corrompendo o Evangelho de Jesus, transformando ele num sistema religioso onde a graça de Deus é banida ou é diminuída, não é? E novamente estão tentando colocar sobre o homem a capacidade da sua própria redenção, da sua própria remissão, da sua própria salvação, praticando boas obras, oferecendo coisas, né, a Deus, enfim, cumprindo a lei, mandamentos. Muitos estão até voltando para o Velho Testamento, estão rejudaizando o Evangelho, mas o Evangelho da graça de Deus é oferecido a todos que nunca vão merecer, nunca mereceram, não merecem. Por isso é o Evangelho da graça de Deus. Uma graça é algo imerecido, uma dádiva que ninguém merece. Em segundo lugar, esse Evangelho é singular porque se manifestou de forma objetiva, enquanto os outros sistemas religiosos oferecem algo misterioso no campo das ideias, não é? E o Evangelho não. João, o apóstolo e evangelista, ele disse que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória em Jesus Cristo, quando ele se encarnou, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Manifestou de forma objetiva
em Jesus Cristo, ok? É como se eu dissesse, olha, eu tenho uma Bíblia muito boa, eu tenho uma Bíblia aqui na minha ideia, uma Bíblia apologética e tal, e você ia ficar apenas com uma ideia, ia fazer várias ideias de como seria essa Bíblia. Mas se eu disser para você, aqui está a Bíblia apologética, então eu estou mostrando objetivamente. O Evangelho de Jesus Cristo, ele mostra a manifestação de Jesus Cristo, a manifestação dessa graça de Deus em Jesus Cristo de forma objetiva. Tito fala, a graça se manifestou a todos em Cristo Jesus. Então ele é singular, ele é incomparável, não há mistério aqui. O Evangelho também é singular, o Evangelho da graça de Deus manifestado em Cristo, porque ele é o único que renova a esperança da redenção. Em todos os outros sistemas, o ser humano não tem a esperança da redenção. Isso é vago, isso é muito vago, é subjetivo, né? A pessoa pede, ó Deus, livrai do inferno todos os homens, principalmente aqueles que mais precisam de vós. Fica uma coisa vaga. Quem é que mais precisa? Todos precisamos, igualmente. Então a esperança é algo vago, inatingível, sem base, sem garantia. Mas o Evangelho da graça de Deus renova a nossa esperança na redenção. A redenção que se havia perdido pela religião, nos sistemas religiosos, porque se baseia na bondade e no merecimento humano, e nós vimos que não há. Paulo disse lá aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus dado a quem não merece. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vem pela graça, pela bondade exclusiva de Deus. Esse Evangelho é singular, ele é incomparável. Nós podemos, os que cremos em Cristo, viver nessa esperança sempre renovada, aguardando o aparecimento de Jesus Cristo para nos levar para a sua glória eterna. Que Ele nos abençoe, que a sua graça, a sua paz esteja sobre todos nós. Amém.